Graça e paz. Vamos continuar as leituras que estamos fazendo na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5. Hoje vamos ficar com o versículo 23 e o versículo 24. Vamos ouvir a leitura. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A expressão Deus da paz dá a entender que enquanto não estivermos reconciliados com Deus, não iremos conhecer a santificação de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos de 20 ao 23, vamos ouvir aí, porque aí fala da reconciliação de Deus, da reconciliação do Deus da paz. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero pensar a parte final do versículo 21 e 22, entrando. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Veja bem, vos reconciliou onde? No corpo da sua carne, que é o corpo de Jesus Cristo na cruz. Aqui diz pela morte. Jesus morreu e eu morri com ele no corpo dele, para que fosse processada a minha reconciliação com ele. Se você quer reconciliação com Deus, você precisa aceitar a sua morte no corpo de Cristo. Se não quer, tudo bem. Tudo bem com Deus. Com você, nem tanto. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Você vê? Se você não passar pela morte com Cristo, você não é santo. E jamais poderá ser. Então, o Deus da paz, irmãos, é Jesus Cristo. Ele é o Deus da paz. Cristo reuniu todos os pecadores
em si, no corpo dele, na cruz, para que todos morressem com ele, nele, como inimigos de Deus, e ressuscitassem em Cristo também, como novas criaturas, portadoras da vida santa e justa de Cristo. Deus nunca se propôs santificar uma pessoa pecadora, portadora da velha natureza, do velho homem. Deus nunca se propôs fazer isso. Deus nunca se propôs santificar uma pessoa com pecado e tudo. Não dá. Isso seria pior de todas as heresias que existem. É incompatível a vida de Cristo com a vida pecadora da pessoa, ou com a vida de Cristo e a vida pecadora da mesma pessoa, tudo junto. Você não encontra isso na palavra de Deus. Não há sociedade nenhuma nisso. Então, irmãos, morremos com Cristo para o pecado, e agora Cristo vive em nós. Mas, antes de Cristo viver em nós, Ele é a nossa vida. Quando Cristo, que é a vossa vida, é o que diz a palavra de Deus. Cristo é a nossa vida, e Ele vive em nós como a nossa vida. Agora, eu posso confiar nele para a minha santificação, porque Ele é o Deus da paz, que vai santificar em tudo: espírito, alma e corpo. Eu posso confiar nele, porque Ele está em mim para me santificar. Atos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você vê? Primeiro, Deus arranca você das trevas. E não só arranca você das trevas, preste atenção, mas Ele coloca você na luz. Ele tira você do poder de Satanás e coloca no reino de Deus. E Ele faz a remissão dos pecados. Ele limpa tudo. Você está percebendo? Aí tem santidade, para que você seja santificado pela fé nele. Prestou atenção? Eu quero fazer o quê? Não é pela fé? Você sabia que santificação é pela fé? Pela fé nele, na pessoa dele. É Ele em mim. Quando você crê a pessoa de Jesus em você, você já está sendo santificado. Quando você crê a vida de Cristo em você, você está experimentando genuína santidade. Santificação pela fé é Cristo somente. Viu? Santificação pela fé, o que é? É Cristo vivendo em você.
Se alguém não experimenta Cristo no seu interior, pode ter certeza que não é nascido de novo e, portanto, é impossível viver santificação. E ser religioso eu posso? Pode. E dos bons? Pode. Mas santo não pode. Porque você não morreu no corpo de Cristo e Cristo não é a sua vida. Só podemos ser santos pelo viver de Cristo em nós. Santidade sem a vida de Cristo é farisaísmo do grosso. Cristo não apenas está em nós, mas também age em nós de tal forma que a sua vida se torna o nosso comportamento. Êxodo capítulo 29, versículo 43. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Você vê? Deus está dizendo: eu nem vou pedir nada para você, porque não adianta. Eu não vou pedir. Tem aquele ditado que diz que quem quer bem feito, vai e faça. Faça você mesmo. Aqui Deus está dizendo: eu vou, ali virei aos filhos de Israel, para que sejam santificados pela minha presença. Pela minha presença. A presença do Senhor santifica todo lugar onde se manifesta. Se Ele se manifesta em você, tenha certeza que você é santo. Lembre-se que a posição de Cristo em relação a nós, aos santos, agora é dentro. Não é ao lado, é dentro. Cristo em vós. Cristo em vós é o que diz a palavra de Deus. Colossenses 1:27, ali diz: Cristo em vós. Você pode acreditar em todas as outras preposições. Cristo para mim, Cristo comigo, Cristo adiante de mim. Mas se você não crer que Cristo está em você, de nada valerá as demais preposições. Portanto, não perca esta verdade. Qual? Cristo em você. Cristo em você. Nenhuma religião ou filosofia consegue oferecer isso para você. Nenhuma. Só Cristo tem isso para nos oferecer. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. É dentro. Isto é o que faz toda a diferença, irmãos, aqui neste mundo e também na eternidade. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Segunda carta aos Coríntios, capítulo
13, versículos 5 e 6, aqui está mostrando o tirateima da fé. Cristo está em você? Porque se Ele não está em você, desculpe eu dizer, mas é tudo firula religiosa. Tudo. Se Ele não está. A medida da fé cristã é esta: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. É Cristo em mim. Eu reconheço pelo menos 3 aspectos da santificação do Deus da paz. Primeiro, santificação é prerrogativa divina. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Você está ouvindo bem o que está dito aqui? O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Por que o mesmo Deus da paz? Por que não outro? Porque só tem um. E esse Deus aqui é Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz significa o quê? Que o mesmo que salvou você, que crucificou você, que removeu o seu pecado, a sua imundícia, que salvou você na cruz do Calvário, é o que vai santificar você. Porque Ele santifica o que Ele salvou. Se Ele não salvou, Ele também não põe a mão. Agora, se Ele salvou, Ele santifica. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Preste atenção na palavra tudo. Porque se é tudo, não sobrou nada para nós. É graça. Esta santidade resulta da atuação divina em tudo. Esta santidade resulta então da operação do Senhor em nós, de Deus. Santificação não é algo que o homem possa produzir por empenho próprio, nem obter através de práticas religiosas, nem com esforços pessoais. Não. Santidade também não é melhoramento que o homem elabora. Eu não estou melhorando. Se fosse para mim melhorar, Ele não tinha me matado na cruz. Sabe por que Ele me matou lá? Porque para mim não tem jeito. Eu não estou melhorando. Santidade não é melhoramento. Eu estou morto com Cristo, e Cristo é toda a evolução da minha santidade. A manifestação da vida de Cristo em mim. É diferente. Cristo em nós é suficiente para nos santificar. Então, santidade é uma obra de Deus na nossa vida. Segundo, santidade não é misturada com pecado. O significado básico de santificar é separar, não é misturar. Por favor, é separar, não é misturar. Santificação requer um rompimento radical e definitivo com o pecado. O santificar do Senhor começa com a salvação do pecado, justamente, irmãos. Deus nos salva do pecado e nunca em pecado.
Crer numa salvação em pecado é crer num Deus relaxado, ceboso, nojento e repugnante. Mas não é assim não. Terceiro, santificar não é apenas separação do pecado, mas separar do pecado para ser de Deus. Santificação é separar do pecado, mas não é só isso. Por que Deus separa o ser humano do pecado? Pela obra de Cristo. Para que esse ser humano seja possuído por Ele. É separado do pecado por Deus para que Ele nos possua. Passamos a ser propriedade particular dele. Cristo nos separou do pecado para viver em nós. Para viver em nós. Por isso, irmãos, que Jesus só vai entrar em você depois da sua morte com Ele na cruz. Porque ali acontece a separação do pecado. Porque ali você morre para o pecado. Liberto, você fica dele. Ele vai viver em você na ressurreição. Quando Ele foi ressuscitado, nós também fomos. E Ele então vai viver em nós. Ele é limpo. E nós estamos limpos porque Ele nos limpou. E Ele entra para viver. Então, irmãos, Cristo em mim é o sentido mais profundo da santificação. Você já pensou nisso? Cristo em mim é a obra mais profunda da santificação. É o sentido mais profundo da santificação. A vida de Cristo é suficiente para nos guardar do pecado neste mundo corrompido pelo pecado. Cada dia, a vida de Cristo nos guarda e nos conduz em santidade. Você pode ter certeza da sua salvação, da sua santificação e da sua preservação fora do pecado até o fim, porque é uma obra de Deus na nossa vida. Jesus Cristo é quem garante. Ele que garante. Você pode repetir o versículo 24, primeira carta aos Tessalonicenses 5. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Você é fiel. Se você crê, Deus fez você ser um fiel. Mas o fiel aqui não é você, não. O fiel aqui é Ele. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele chama e Ele garante. E Ele faz. Se Ele chamou, Ele vai fazer. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? Fará o que estamos falando aí no versículo 23. Ele fará. Eu creio. Eu creio. Lucas, capítulo 1, versículo 75. Em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Você crê nisso? Irmão, você crê nisso? Eu vou perguntar para você. É possível viver em santidade e justiça perante Deus durante todos os dias da nossa vida? Você acha que é possível?
Você crê nisso? Olha o que diz aqui: em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Você crê nisto? Ou é demais? Você acha que Deus não pode fazer isto aqui? Precisamos verificar bem. Você acha que Deus não tem poder para fazer isto, ou você não quer isto? Se você não quer isto, não fique pensando que Deus não tem o poder para fazer isso na vida dos outros, de quem crê. É possível sim. Se não fosse, Deus não teria prometido. Se Deus não tivesse prometido, eu também não estaria aqui comentando nada. Quem promete esta vida de santidade é Deus. Portanto, esta capacidade não está em nós, mas na pessoa de Cristo, que é a nossa vida. É a vida de todo aquele que nasceu de novo. Eu não disse para você que eu tenho esta capacidade de viver em santidade todos os dias da minha vida. Eu estou dizendo que Deus prometeu e Ele tem a capacidade e Ele cumpre o que Ele prometeu comigo, porque eu creio. Para vivermos em santidade todos os dias da nossa vida, precisamos conhecer esta experiência com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o segredo de uma vida santa. E a palavra diz que a palavra diz assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Falando da santidade. Hebreus 12:14 diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, a santidade é absolutamente necessária. Sem ela, você jamais verá o Senhor, mas sim o terror eterno. Não é absolutamente necessário que você seja importante ou rico neste mundo. Não. Mas é absolutamente necessário que você seja santo. Não é absolutamente necessário que você tenha saúde, força, liberdade política e democrática, mas é absolutamente necessário que você seja santo. Qualquer um poderá ver o Senhor sem que tenha prosperidade terrena, importância social, mas jamais verá o Senhor a menos que seja santo. Ninguém poderá ser santo sem ter sido separado do pecado pela morte em Cristo e feito participante da vida ressurreta de Cristo. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Além disso, nos crucificou com Ele na cruz, nele, e depois nós fomos ressuscitados com Ele, e agora Ele vive em nós a sua vida justa e santa. É o próprio Cristo vivendo em nós a sua vida justa e santa. Você deve ficar nervoso, né? Se meio enervado de eu falar tanto aqui que estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Mas eu vou falar mais. Porque se você está crucificado com Cristo, Cristo vive em você, você vai gostar. Você vai crescer nisso. Se você não é, quem sabe se não morre.
e nasce de novo. Só assim podemos viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Eu quero lhe dizer uma coisa: não ignore o poder de Deus que pode transformar totalmente, radicalmente, um pecador em santo, pela morte e ressurreição, juntamente com Cristo. Não ignore este poder, porque é o maior milagre. Você não crê que Deus pode curar de câncer? Crê ou não crê? Eu creio. Você não crê que Deus pode fazer qualquer coisa? Eu creio. Por que você não crê que Ele pode transformar radicalmente um pecador em um santo? Ah não, agora não pode. Agora não pode. Agora eu sou crente, mas eu continuo aí no pecado. Agora não pode. Câncer ele salva, né? O cara é canceroso, ele cura de câncer. Precisa tomar mais remédio, ô Osés? Se ele curou de câncer, vai ter mais câncer? Esse que ele curou não tem mais. Agora o pecado ele me curou, mas eu continuo tendo. É uma coisa que não dá para entender. E o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Em tudo. E veja, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A outra tradução diz para a vinda, que o sentido é o mesmo. Veja bem que o trabalho de Deus, o Deus da paz, abrange o homem todo, integral. E todo o vosso espírito vem de dentro para fora, alma e corpo. O corpo entra, viu, meu irmão? O corpo entra na santificação também, viu? O corpo entra. Não pense que é uma parte separada não, tá? Que o meu espírito, belezinha, minha alma também, o meu corpo, não tem essa conversa não. Aqui diz que alma e corpo. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Para a vinda, entendeu, Zé? Se você vai receber alguém em casa, a Vera é uma visita importante, você gosta? Ela arrumou a casa, limpou, deixou limpinha, fez tudo limpinha para receber. Quando chega, acha limpa a casa. Quando o Senhor chegar, Ele tem que achar você limpo. Não é para depois da vinda dEle que diz aqui. É como Ele vai nos encontrar. Conservados pelo poder de Deus. E o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui mostra os 3 níveis. Aqui diz que Ele santifica em tudo. Todo o espírito, toda a alma, todo o corpo. É o homem inteiro. E a ordem aqui é de dentro para fora. Primeira carta aos Coríntios 6:13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza,
mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você entendeu aí, Emerson? Está dizendo que o seu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O corpo. O que significa isso? O corpo é para o Senhor é para o corpo. Meu corpo é dele. E por que ele é para o corpo? Sabe por quê? Porque é aí que ele se manifesta. Cristo vive em mim. A vida de Cristo se manifesta na nossa carne mortal. Veja o versículo 19 aí mesmo, na primeira carta aos Coríntios 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo é o quê? O corpo é santuário. O corpo é santo. É santuário do Espírito de Deus, não é santuário de qualquer um, não. É santuário do Espírito de Deus. Eu estou falando do corpo. Agora você imagina a alma ou o espírito. Se a parte periférica, o nosso corpo, é o santuário do Espírito Santo, meu irmão, você acha que o resto é o quê? Segunda carta aos Coríntios 4, 10, 11. 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É isso aí. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Você vê? São conservados. De que maneira? Um pedaço? Não. Tudo. São conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que? Só o Espírito? Não, o Espírito, alma e corpo são conservados íntegros, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é para depois da vinda. É uma preservação, irmãos, que abrange a pessoa inteira. A ideia de conservados aqui é atender cuidadosamente a, tomar conta de, guardar, manter alguém no estado no qual ele está. E quem faz isto é Jesus. Então, parece que conservados aqui, em 1 Tessalonicenses 5, 23, também significa viver longe da sujeira do pecado. A vida de Cristo é suficiente para nos guardar do pecado, ainda que vivendo neste mundo caído, vivendo ainda neste corpo abatido nosso, que vai envelhecendo, se corrompendo, mas dentro está o novo homem que se renova cada dia. Você pode ter certeza da sua salvação, da sua santificação e da sua preservação fora do pecado até o fim, até a vinda de Jesus.